Nós vamos orar para iniciar. Ô Isabela, a dona Idelaine e a dona Wanda, elas participam com a gente. Só que a dona Wanda, que é a mãe da dona Idelaine, sofreu um acidente, tá? E machucou o fêmur. Aí elas não vão estar participando e elas pediram oração. Nós vamos orar por ela para que o Senhor abençoe para que a cirurgia dê tudo certo, seja na sexta, não mude a data, tá bom? Tá bom. Só avisando para você também, que faz parte do grupo. É Dona Idelane que ela chama, né? Tô anotando aqui. Dona Vânia, a mãe dela, é Wanda, que é a mãe dela. A dona Idelaine é a filha dela. A Dona Wanda é a que vai fazer cirurgia, quebrou o fêmur. Isso, dona Vânia. É Wanda, isso mesmo. Eu vou errar para sempre, mas Deus vai abençoar. Eu vou aprender. Então vamos iniciar, vamos orar nesse sentido. Isabela, ore então para nós, por favor. Tá me ouvindo Para aí, iniciar. bem? Uhum. Então tá bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, ó Deus, diante da tua presença, gratos, ó Deus, ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e um Deus misericordioso e nos concede, ó Pai, a oportunidade, ó Deus, de estarmos nesse momento dedicados e estudando, ó Deus, a tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor, ó Deus, tem tido misericórdia de nós e tem nos encontrado com a tua graça e com o teu amor, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te pedimos sempre que o Senhor, ó Pai, nos ensine a te servir, que o Senhor guie, ó Deus, o nosso pensamento, que o Senhor, ó Pai, conduza, ó Deus, esse estudo aqui, que é teológico, que também nos demanda intelectualmente, mas acima de tudo, que o Senhor fale, ó Deus, dentro do nosso coração, fale ao nosso coração, ó Pai, e que a nossa vida, através do nosso conhecimento, ó Deus, que nós adquirimos nesses dias aqui, ela possa refletir, ó Pai, a tua graça, que nós possamos, ó Deus, corresponder ao teu amor com o nosso testemunho, ó Deus, e com o exemplo, ó Pai, que nós possamos ser, que sejamos luz na vida das pessoas que convivem conosco, sejam elas no nosso trabalho, ou então, ó Pai, dentro de casa, na nossa família, no nosso ambiente de estudo, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, transcender e transbordar a tua graça, ó Deus, através do nosso testemunho, ó Pai. Nos ajude, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia e que o Senhor abra as nossas mentes e abra os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos ter, ó Deus, esse tempo aqui diante da tua presença com reverência e que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Usa, Deus, a vida do Tiago e tudo que ele estudou e tudo que ele preparou para que ele possa falar ao nosso coração hoje, ó Deus, aqui através da tua palavra e desse estudo. Em nome de Jesus é que nós choramos e te agradecemos por tudo e colocamos nas tuas mãos, ó Deus, nossa vida e nosso tempo. Amém. Amém. Seguinte, há dois pontos que eu acredito que é importante a gente falar, em números, sabe? Apesar do Wesley, apesar do Wesley ter falado, né, que foi muito bom aquele resumo de semana passada, mas ele deixa, por a gente ter pegado, né, aquele assunto lá, né, Wesley, de números, e ter passado por muitos assuntos, no final ficou dois passos que passou. Aí eu encerrei o livro semana passada e dois pontos que eu queria falar muito, eu não consegui falar. Eu vou falar hoje desses dois pontos, e eles são bem rápidos, aí a gente inicia Deuteronômio. Primeiro é a separação das terras. Vamos abrir lá em Números 18. Alguém abre em Número 18, versículo 20. Quem abrir pode ler. Aliás, pode abrir em Números 18, que eu vou dar o texto aqui. Aonde vai começar realmente, né? 20 é a tônica do texto que eu quero passar. É 18 do primeiro versículo? Não, não é do primeiro. 18. Tem que ler o 20, Tiago? Não, pode ler. Pode ler só o 20, pode ler só o 20 que eu explico. Pode ler só o 20, aí eu explico o restante. Disse também o Senhor a Arão: Senhor é esta para ti e para a tua descendência contigo.
Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então, o que acontece? Nesse momento da história, em Números, as terras estavam sendo divididas, as terras lá de Canaã, onde é que eles morariam. E eu acho muito maravilhoso isso. Sabe por quê? Se vocês pararem para refletir a respeito das coisas que aconteceram até esse momento, nós temos um povo, os pais dessa geração, essa geração de agora, a nova geração de Números, que está dividindo a terra, ok? A geração anterior, ela estava constantemente pedindo para quê? Retornar para o Egito, retornar para o Egito. Aí os espias espiam a terra, falam que chegou a hora de conquistar a terra, e eles falam, não, não, nós não queremos porque vamos morrer, enfim. Nós vimos isso, né? E aí esse povo aí da antiga geração queria retornar para o Egito, era o desejo dele. Nós debatemos sobre isso, né? Conversamos sobre isso, como que isso representava, na verdade, o desejo de não entrar no descanso do Senhor. Então, essa nova geração agora é diferente. Ela quer dividir a terra já como se fosse dela. Ela já pensa assim, sabe? Essa terra é minha. Eu vou morar nessa terra, vamos dividir ela. Eles têm esse pensamento, essa nova geração, diferente de seus pais. Seus pais que não tinham esse mesmo coração, essa mesma fé. Então, a terra foi dividida. Aí, na verdade, esse texto que a gente pegou e leu fala sobre a divisão. Só que cada tribo recebeu uma porção, sabe, William? Só que a porção dos levitas, qual que foi? O Senhor. Não, de terras. Eles não ganharam nenhuma cidade, refúgio, nenhuma terra, nenhuma porção para eles plantarem e colherem. As terras deles seriam dadas entre as terras dos outros irmãos deles, mas a porção deles, como a Jaqueline leu, eu só dei uma coisa aqui na minha cabeça. Mas como a Jaqueline leu, era o Senhor. A herança deles era o Senhor. Eles receberiam os dízimos, as ofertas, mas terras, heranças, a porção deles é o Senhor. Por isso que tem uma música que Davi vai falar, né? Davi vai falar um salmo, né? A minha porção é o Senhor. Na verdade, ele estava falando a respeito disso. Ele estava se colocando entre os levitas. Ele não era, mas estava se colocando nos levitas, dizendo: minha porção é o Senhor também. Só o que eu preciso. É o que eu preciso, é o que eu preciso. E isso vai fazer muito sentido no final emocionante de Deuteronômio. E outro ponto é a serpente no deserto. Acho que a serpente no deserto, acho assim, dos pontos mais maravilhosos também. Você pode falar? Sobre essa questão. Uhum. A vida dos levitas, nesse sentido, demonstra a dependência de Deus plena. Uhum. Eles viviam em plena dependência de tudo, absolutamente. Tudo que eles tinham era ganhado, era dado. Era doação. Doação das ofertas. Então, os levitas, os mais especiais, porque eles cuidavam da liturgia, cuidavam, como o Gabriel falou, da arca, eles carregavam a arca, eles eram assim, especiais, né? Separados mesmo, dentre as 12 tribos. Uhum. E eles não tinham nada, isso significa que tudo deles era. Eles viviam em total, plena. Dependência plena, eles não plantavam. Fala, inclusive, dos deficientes, né? Se nascer algum defeituoso no meio deles, da família deles, não poderia servir e fazer o que os sacerdotes faziam. O trabalho que o sacerdote. Mas ele comeria a mesa do sacerdote, sabe? Sim. As filhas também. Toda a família vivia em plena dependência. Eles tinham que aguardar das mãos dos seus irmãos, né, dos outros, a provisão que viria. E é claro
que a herança deles era o Senhor. Você poderia pensar assim, você parece esquisito, sabe por quê? Hoje em dia, para a nossa geração, quando se fala em provisão do Senhor dando uma herança, eles querem dizer, na verdade, dinheiro mesmo. Dinheiro, terras, posses. Eles querem dizer isso. Só que no caso dos levitas, não. No caso dos levitas era aquilo que eles recebessem de oferta. Porque a porção deles era o Senhor, então a fé era necessária para crer que o Senhor proveria para eles, né? E também a prosperidade da nação em si resultaria numa prosperidade deles, de certa forma, né? Mas eles confiavam que o Senhor era a herança deles. Mas isso vai ser explicado de uma maneira não materialista, como o Wesley acabou de passar, né? Uma visão não materialista da coisa, vai ser melhor explanado no final, né? Eu vou falar sobre isso. E a serpente no deserto, bem rápido também. A serpente no deserto é engraçado, sabe por quê? Muitas vezes a gente pensa na Bíblia, no Pentateuco, sabe? Um monte de leis. Por exemplo, principalmente em Deuteronômio. Deuteronômio é o livro que tem mais leis, porque na verdade repete as leis e dá um acréscimo de leis. Apesar de Levítico ter muito mais conteúdo que parece lei, mas Levítico tem muito conteúdo que é, na verdade, rituais, não leis. Mas Deuteronômio não. Deuteronômio fala de leis o tempo todo, né? Só que a serpente do deserto é um negócio anti-lei. Sabe por que ela é anti-lei? Porque o povo estava sofrendo uma condenação divina. Qual que era a condenação divina, aquela maldição? Vocês lembram da serpente do deserto? Alguém lembra aqui? O homem ia ter que trabalhar para tirar o tempo, que a terra estava lançada. Não, as serpentes no deserto, na época. Serpente, qual o motivo? Se for serpente, qual o motivo? Eu não lembro. Então, o motivo, na verdade, é o normal. É o mesmo. Eles estavam reclamando, murmurando e não confiavam em Deus, é o mesmo. Só que aí Deus envia serpentes no deserto. Na verdade, ele pega o povo e põe o povo num local onde tinha uma concentração enorme de serpentes venenosas. E as serpentes estavam mordendo as pessoas e as pessoas morrendo. Então, e agora? Que lei eu devo obedecer para que Deus me salve das serpentes? O que eu devo cumprir? Qual ritual eu devo fazer? Ou como eu devo me portar diante de Deus para que Ele me perdoe e me cure? Deus simplesmente levanta uma serpente e fala, olha para ela. Ele tá falando assim com isso, é difícil? Será que é difícil me obedecer, confiar em mim? Olha para a serpente, só olha que você será curado. Gente, eu acho isso incrível. Na verdade, nós não nos inserimos, apesar de eu querer que nós nos inseríssemos na história de uma maneira mais pessoal, sabe? Como se a gente estivesse lá. Mas quando a gente se coloca lá, a gente se coloca meio que rejeitando o que eles estão fazendo, meio como se fosse um grupinho à parte, só observando e não cometendo os pecados que eles cometem, sabe? A gente sempre faz isso, apesar de o objetivo ser se colocar como pecadores mesmo, como aquele pessoal desobediente nesse momento. Mas eu acho incrível isso, porque se nós estivéssemos inseridos lá, nós pensaríamos dessa maneira, Deus espera de nós agora? Essas serpentes, que ritual, o que vai acontecer? Será que Deus vai fazer um grande milagre, nos tirar do meio da serpente? Não, não. Ele levanta uma serpente e fala, olhe para ela. É um tapa na cara de quem está lá. É como se fosse um murro no estômago, sabe? Vocês não confiam em mim, vocês não perceberam que basta olhar para mim que vocês serão curados, basta confiar em mim. E é isso, a serpente no deserto é incrível. Depois ela vai ser dito que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que Cristo seja levantado no madeiro, né? E o sermão que converteu Spurgeon, vocês sabem qual foi o sermão que converteu Spurgeon? O sermão que converteu Spurgeon foi uma pessoa, um diácono simples numa igreja, que virou e falou e leu um texto que dizia assim: olhe para Cristo e será salvo. Tem um texto assim na Bíblia. Eu não lembro onde, na verdade, vocês me perdoem, mas é basicamente isso. Olhe para ele e você será salvo. Aí ele virou para Spurgeon lá na galeria e falou: é difícil só olhar para ele e ser salvo? Aí Spurgeon entendeu. Ele foi converter, ele falou que entendeu, falou que foi a coisa mais simples que ele já ouviu na vida. Mas é o resumo do Evangelho. Olhe para ele e confie no Cristo.
Olhe para ele no sentido de que, olha o que ele fez, né? É óbvio. Olhe como ele se comportou, olha a cruz que ele sofreu. Confie nisso, só basta olhar. Você não vai para a cruz. Você não vai viver a vida que ele viveu. Nesse circuncisão eu vou fazer, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu acharia bem ruim, mas Com certeza. Mas se você fosse um Gálata, Você deveria. certamente, quando você lesse a carta, você já está sangrando. Exatamente. Mas então, olhe para ele. É só olhar. É uma coisa incrível. Na verdade, eu acho que é maravilhoso, mais do que a gente pode compreender simplesmente. Então vamos começar agora o Deuteronômio mesmo. É rápido? Oi, uma situação rápida, pode falar. o único pessoal consegue pegar a Bíblia e distorcer, né? Uhum. Eu vi o pessoal fundamentando que a Igreja Católica deve fazer imagem por causa dessa passagem. Que fez a imagem da cobra, sabe? Frente. E o pessoal tinha que olhar. Aí isso é um fundamento desse, da pessoa que eu vi por na internet. Na verdade, o pessoal Se eles fossem honestos, eles adoravam cobras. Aí tava Verdade, né? Verdade. Então, você adora imagem de cobra. Então você tem que levantar. E sabe o que acontece? A hipocrisia deles. Porque mais pra frente a gente vai ver, né? O profeta vai falar que eles guardaram essa serpente, sabe? E eles chamaram ela de Neutzan e adoravam ela. Fizeram um pedestal em Israel para ela e adorava ela como um deus nos tempos futuros. Assim, É um não absurdo. fazem nada direito. Esse povo vai falar pra vocês. Mudou nada, pessoal. Hoje em dia a católica adora a mesma serpente, só que não chama de Neutzan, né? Então, agora nós vamos entrar no livro de Deuteronômio. O livro começa com esse povo, né, na planície do Jordão. Qual povo? Gente, é o povo da nova geração que surgiu após os 40 anos. Então, o livro começa com esse povo pronto na planície do Jordão, exército santo, com Deus centralizado no arraial, preparado. É um povo diferente, né? Eles estão ansiosos, eles são jovens, no caso os homens, né, do exército, são homens jovens com espada na mão, esperando a ordem de Deus para poder entrar na Terra Prometida. Então, ou seja, é assim que inicia o livro. Se nós fôssemos, por exemplo, se eles não fossem pessoas que confiassem em Deus de certa forma, se fosse como os deuses do outro mundo, bastava entrar. Já estavam preparados para a batalha. A imagem que passa não é isso que está acontecendo, mas eu queria passar uma imagem como se eles estivessem todos de armadura. Imagine os homens lá de armadura, com a espada na mão, a terra prometida depois do Jordão, só atravessar. Eles estão preparados. Só que aí Deus fala, ainda não. Tem mais uma coisa que vocês precisam. E então nós ganhamos Deuteronômio. É isso. E o que eles precisam? Eles precisavam de Deuteronômio. E vamos entender o porquê. Moisés é o mediador da renovação do pacto de Deus com Israel, a aliança de Deus. Então ele é destacado para quê? Para poder fazer a renovação da aliança com esse povo. Deuteronômio é o livro da renovação do pacto de Deus com a nova geração que nasceu depois dessa geração má, os filhos dessa geração. E o Deuteronômio vai funcionar em 3 grandes discursos. Tem gente que coloca que é 4, mas na maioria das pessoas que eu consultei, fala que são 3 grandes discursos. São 3 grandes discursos que Moisés vai dar. São 3 séries de pregação. Josmar Bessa estava falando sobre Deuteronômio, ele falou que é a primeira série de sermões que já foi pregada. E foi uma série mesmo. E ela é assim, ela funciona... Isso acontece em 3 meses. O livro de Deuteronômio inteiro acontece em 3 meses. E esse livro, essas 3 sermões com o povo reunido, são sermões que são interligados. Eles têm essa continuidade. Então nós vamos ter o primeiro discurso. O primeiro discurso vai tratar da história de Israel. Moisés inicia essa série de discursos, pregações, né?
com o objetivo de fazer um prólogo histórico, é o primeiro discurso, né? Ele diz que Deus deseja que seu povo seja grato, fiel e alegre. Então, o primeiro discurso Moisés vai contar a história do povo. E o que nós temos na história do povo de Israel no deserto? Por exemplo, o que os filhos que estavam lá estavam ouvindo sobre seus pais? Que era um povo fiel? Que era um povo alegre no Senhor? Que era um povo grato? O que eles estavam ouvindo, então? Eles estavam ouvindo que esse povo era como? Ingrato, infiel, triste. E eles murmuravam o tempo todo. E então, Deus, basicamente, o que Deus está querendo dizer é: não sejam como eles. É o primeiro discurso. Veja a história. Olhe o que essas pessoas fizeram. Olhe para o passado. Veja o que os seus pais fizeram. Não siga os caminhos dos seus pais. Ou seja, Deus quer que eles não sigam os passos dos pais deles. E aí entra uma grande questão, porque nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, que vai ser o mandamento horizontal, né? Honra teu pai e tua mãe. E o que é honrar pai e mãe? Deus estava ordenando que esse povo não fosse como seu pai e sua mãe. Como que você consegue honrar o seu pai e sua mãe num cenário desse? Não sendo como eles. Não sendo como eles, honraria eles. Pai. Não, eu tô só... Sim. Eu só tô fazendo... Honraria. Não necessariamente um cara que é bandido quer que seu filho seja bandido. E o filho dele não roubar, poderia honrar o pai, que era bandido. Sim, alguém mais quer comentar a respeito de honrar pai e mãe? Num cenário como esse, mas pode falar também sobre a visão de vocês do que é honrar pai e mãe. Na verdade, como o Wesley, como a gente acabou de falar, né, o melhor seria a gente esperar para poder falar nisso quando for estudar a confissão de fé, né? E aí tem a definição do que esse mandamento quer. Mas se alguém quiser passar aí a sua definição. Eu acredito, nesse contexto deles, pessoas que tiveram pais infiéis e ingratos, honrá-los seria amá-los, não esquecer do que eles foram, mesmo eles não sendo boas pessoas nesse sentido. Mas não seria esquecê-los. Acho que honrá-los seria nesse sentido. Não esquecê-los. Eu Quer tenho falar, uma opinião Pode falar, Isabela. sobre isso aí, que é o seguinte: é um contexto, apesar de ser ali no Antigo Testamento e tudo mais, que a gente vive hoje em dia também, na nossa realidade, do dia a dia, porque assim, pai e mãe continua sendo pecador, assim como às vezes figuras de liderança dentro das igrejas, pastores, presbíteros, líderes, continuam sendo pessoas que são pecadores e que às vezes vão fazer, ou eles podem não ser eleitos, eles podem fazer coisas que vão em total desencontro com aquilo que a gente acredita, com a nossa fé. E para mim, eu vou muito assim, sempre no seguinte sentido: quando a gente volta no simples, independente, tem o mandamento ali de honrar pai e mãe, a gente sempre pode também remeter isso a alguma figura de liderança também para a gente, mas sobre pai e mãe que é no seguinte sentido: a gente nunca pode desistir das pessoas que a gente ama. E Deus dá um mandamento, claro, nos nossos relacionamentos horizontais, da gente com as pessoas, para a gente desenvolver a salvação uns dos outros sempre, independente de qual nível de relacionamento que a gente tem com essas pessoas. Então, assim, quando a gente se depara com um pai ou com uma mãe que é infiel ou que não cumpriu ali o pacto, que não sei o quê, a gente tem que colocar nosso joelho no chão e nunca desistir das pessoas que a gente ama, olhar com misericórdia, pedir a Deus sabedoria, às vezes até para Deus colocar as palavras certas na nossa boca, o pensamento certo que glorifica a Ele,
e até como a gente vai agir, porque é difícil até a gente saber como agir quando as nossas emoções estão envolvidas, porque a gente espera sempre no natural, meu avô sempre fala isso, né? A ordem natural das coisas que a gente espera é que os pais cuidem dos filhos e provejam espiritualmente e financeiramente para os filhos, né? E prover espiritualmente é guiar no caminho. Só que se essa pessoa ela não está no caminho, como que ela vai guiar no caminho? E às vezes no contexto que a gente encontra no nosso dia a dia, na nossa vida, Deus dá para a gente, às vezes Ele pode dar para a gente essa tribulação. E eu sempre penso assim, com muita misericórdia sobre esse assunto, nesse sentido, assim, que a gente nunca pode desistir das pessoas que a gente ama, e quando a gente se depara com uma situação assim, igual o povo passou ali, né, para a gente colocar muito nosso joelho no chão e interceder e honrar nas atitudes, Deus dá a gente como a gente deve agir quando a gente pede a sabedoria e a atitude, porque para cada situação a gente pode ficar destrinchando aqui para sempre disso. A gente vai ser submetido a uma situação específica, a gente vai ter que agir de acordo com aquilo e a situação vai demandar uma reação, mas que sempre tem que ser com respeito, com muita misericórdia e com amor, porque quando a gente age com misericórdia e com amor, e com essa misericórdia do discipulado, de orar por e de resgatar a alma, nunca desistir das pessoas que a gente ama nesse sentido, de orar pela vida uns dos outros, então as nossas atitudes em relação a essa pessoa, elas vão corresponder a essa misericórdia, uma vida piedosa. Então, assim, eu tenho muito isso, sabe, no meu coração, assim, muito esse pensamento que é difícil demais, esse tema é muito complicado. Pois Mas é. que a gente é isso que eu penso. Então, esse tema, apesar do que a Isabel falou, que é complicado de fato, é uma coisa que demanda da gente uma meditação por causa do nosso pecado e por como a Isabela falou, para poder trabalhar situações específicas. Por exemplo, o pai do Wesley e do William, ele tem um temperamento específico, o Wesley e o William cresceram com ele, e o seu pai e sua mãe, para lidar com eles, vocês vão ter um jeito de lidar com eles. Meu pai é absolutamente diferente, meu pai. E para mim lidar com meu pai é absolutamente, infinitamente diferente. Mas a forma de lidar, apesar, a Isabela falou que é complexo nesse sentido, mas ela leva sempre ao mesmo lugar. Qual que é o lugar? Eu gostaria de simplificar, falar mais, mas eu vou para a gente poder acelerar, para a gente não perder tempo. Pense na eternidade. Nós não somos pessoas que nasceram para viver nessa terra, simplesmente. Vocês vão morrer. Seus filhos vão morrer, seus pais vão morrer, os seus netos vão morrer. E onde todos vão se encontrar? Por exemplo, vamos trazer para o povo de Israel naquele momento. O que tinha acontecido com cada pai de cada jovem daquele que estava preparado para entrar na Terra Prometida? O que tinha acontecido com eles? Onde eles estavam? Mortos, enterrados. Mas eles acabaram, a vida deles acabaram, eles foram extintos da existência? Ou eles estavam no céu, ou eles estavam no inferno. E absolutamente eles estavam em algum lugar, em algum desses dois lugares, refletindo sobre como eles foram. No céu, por exemplo, eles estavam refletindo sobre como que Deus foi misericordioso com eles, a ponto deles estarem salvos. E o que esses homens e essas mulheres, esses pais, essas mães estavam suplicando no céu pelos seus filhos que estavam na terra? Estou usando uma figura de linguagem, tá, gente? Não que isso tivesse acontecido, mas se eles estivessem no céu, como eles estariam suplicando que os seus filhos se comportassem? Isso honraria eles, obedecendo como Deus gostaria de ser glorificado, honrando a Deus como um pai, amando a Deus sobre todas as coisas, desobedecendo às ordens que eles deram para desonrar a Deus. Imagina que um pai uma vez deu uma ordem para um filho colher o maná, a porção dobrada do maná lá, e ele foi lá e colheu. Agora, esse pai no céu, salvo, desejaria que seu filho nunca mais fizesse isso,
isso honraria o seu pai absolutamente. Como nós honramos nosso pai e nossa mãe? De maneira absoluta, é isso. Você se comporta de uma maneira que você glorifica a Deus. Então, eu vi um exemplo muito bom do Mocelin. Imagine um pai que bebe e fuma muito. É viciado em bebida e em cigarro. E o que esse pai deseja para o seu filho? Que o seu filho nunca seja viciado em bebida e cigarro. Ele, esse pai, não tem a força moral para vencer esse pecado. Entende? Mas ele deseja que o seu filho não siga os passos dele, apesar dele ter essa força moral, não ter essa força moral para vencer esse pecado. Então, o pai dele, mesmo que não seja crente, ele não quer que siga esses caminhos, porque ele sabe que esses caminhos vão levar, são ruins. Ou seja, um pai deseja que seu filho não siga seu exemplo. Por quê? Porque isso é uma coisa absoluta, não é subjetiva. Não é uma coisa, por exemplo, a Isabela falou muito bem sobre lidar com situações, mas não seria uma situação em si, mas uma maneira absoluta de lidar com qualquer outra situação. Então, como que eu lido com o meu pai? Como que vocês lidam com o pai de vocês? Honrando eles para a glória de Deus. E se preciso for falar alguma coisa que não agrade a eles, mas agrade a Deus, vocês vão fazer, apesar dele ficar com raiva de vocês e ficar irado, apesar do meu pai ficar irado, apesar da minha mãe ficar irada, eu tenho que falar a verdade, porque um dia esses homens, essas mulheres, seus pais, vão estar no absoluto céu ou inferno. E o que eles vão estar implorando lá, se vocês estiverem vivos? Que meu filho honre a mim, seja sendo salvo. É igual aquela passagem do... que fala com Abraão, né? Salvo não para Abraão, né? Para pregar para pegar para seus parentes, para não estarem lá, para se comportar diferente do que ele era. Ou seja, no inferno, essa pessoa pede isso. Enfim, se comportem de maneira absoluta, apesar de vocês talvez trazerem para si a raiva do seu pai momentânea, ou a raiva da sua mãe momentânea, ou uma cara ruim, uma atitude ruim, mas se comporta assim. Por quê? Porque na oração de Cristo, ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus. Honra pai e mãe é honrar a Deus, é o pai, né? Nosso pai. Honrando a Deus, você honra pai e mãe. Honrando a autoridade que está sobre você, se você está no trabalho, se você está na sua casa, tem uma mulher honrando o marido trabalhando, honrando o seu patrão, é o pai. O governante, por mais que... Como que eu honro, por exemplo? Eu já fiz até um sermão sobre isso, né, Wesley? Uma vez, eu não sei se você lembra. Como honrar um governo como o governo que a gente tem? Sendo para esse governo, assim como os pais da igreja eram, orando por ele, como a Isabela falou, que é uma das primeiras atitudes, para que eles sejam justos. Orando por aqueles ministros lá, para que eles se convertam. Julgando eles, as atitudes deles moralmente de acordo com a palavra de Deus, e dizendo que elas não são adequadas, nem certas. E dizendo isso para eles, porque nós nunca sabemos, mas quem sabe Deus, pela sua infinita misericórdia, converta eles e eles falem assim: peraí, eles que eu precisava ouvir, né? Me honrou. Tá certo? Vocês conseguiram compreender? Sim. Deu para ficar claro? Eu sei que esse assunto ele é delicado, mas tratando de maneira absoluta é mais fácil, né? Então, esse povo, como que Deus deseja que esse povo honre seu pai e sua mãe, sendo completamente o oposto do que eles foram? Gratos, fiéis e alegres, certo? Nós já estamos... Seu celular desliga muito rápido, Milão. Próximo ponto. Então, nesse primeiro discurso, relembrando a história de Israel, nesse primeiro sermão, né? Deus ele quer que esse povo seja, como eu disse, grato, fiel e alegre.
Para isso, ele expõe os seguintes tópicos. O primeiro tópico é uma narrativa da história de Israel. O segundo tópico do sermão dele é um chamado à fidelidade. E o terceiro tópico é uma observação sobre as cidades refúgio da Transjordânia. Parece que é um dos tópicos, parece que está fora do contexto, né? Esse terceiro tópico. E ele traz tópico, né? Um presbiteriano, o Moisés, né? É um puritano. O puritano também usava muito três pontos, né? Mas qual que é esse ponto final? O primeiro é fácil de entender, uma narrativa da história de Israel, nós já explicamos. Qual que era a narrativa? Lembrar da sua história. O segundo é um chamado à fidelidade, óbvio. Sejam fiéis, né? A mim, Deus falando. E uma observação sobre as cidades refúgio da Transjordânia. O que eram essas cidades refúgio? Alguém que lembra, quando leu lá? Qual era o objetivo delas? Matava, tipo, alguma coisa, por exemplo, alguém matava outra pessoa sem querer, refugiava nessa cidade, é isso? Isso mesmo. Deus estabeleceu cidades em cada ponto do território de Canaã que seriam chamadas de cidade refúgio. Não era que essas cidades eram... só tinha criminoso lá, sabe? Mas elas eram cidades onde uma lei nessa cidade estava estabelecida. Se você matou alguém por engano, para que você não fosse morto por algum vingador, vocês poderiam se estabelecer lá que seria proibido vingar o seu sangue naquela cidade. E é uma lei, na verdade, esquisita, né? Isso não, mas porque existia a lei do vingador de sangue. Uhum. Se matou alguém da sua família, você poderia recorrer a essa lei de vingança. Só que vendo até o boi, né? Se ele matasse alguém, ele teria que ser morto. Eu tô viajando lá. Isso mesmo. Só que o boi não podia ir para a cidade. Né? Mas o ponto aqui, no último ponto, né, é lembrar ao povo que, quando ele foi fiel, Deus abençoou, ainda que eles não mereciam. E ele é um refúgio para o pecador Israel. Então, essas cidades, elas são extremamente messiânicas, sabe? Você matou alguém, mas lá você encontra um refúgio. Deus é um refúgio para esse povo. Misericórdia. É um povo... Esse povo de Israel, eles são absolutamente diferentes, sabe? De todos os outros povos. Eles são misericordiosos no seu lidar. Isso é incrível e maravilhoso. Deus é fiel à sua aliança. Agora vamos para o segundo discurso. O segundo discurso são basicamente leis. Leis que tem, na verdade, é o seguinte. O primeiro discurso é do 1 ao 5. Capítulo 1 do capítulo 5, a primeira pregação. Rápida, veloz. Qual que é o segundo sermão? O segundo sermão é até chegar perto do 28 lá. Eu não lembro, mas é chegando do 6 até o 28. É só lei, gente. É os 10 mandamentos, depois lei disso, depois lei daquilo. É um monte de leis. Então, qual que é o ponto? A fidelidade do povo deveria ser movida por amar a Deus. Por isso, era necessário obedecer muitas leis. E o povo tinha que entender que essas leis eram uma dádiva de bondade. Isso é completamente oposto ao legalismo. Porque o legalismo é o quê? Eu obedeço uma lei eu me comporto de uma certa maneira para que Deus me aceite. Aqui não. Eles estavam obedecendo porque Deus os havia aceitado. E onde é que nós vemos isso? Vamos abrir lá em Deuteronômio 6. Novamente, da mesma maneira, quem abrir em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4 até o 13, vai ganhar a oportunidade de ler o texto. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de toda a sua coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas, até quando? Não, pode ser só até aí, porque apesar de até o 13 ser bom, vocês ficam de tarefa para vocês lerem em casa. Esse é o início do discurso. O sermão, a introdução do sermão de Moisés é: amarás o Senhor teu Deus. Oi?
É o resumo da lei, né? O pessoal pegou e, na verdade, resumiu a lei porque é a introdução. É tipo, como é que a gente chama, Wesley? Quando a gente pega o prólogo, que é a condensação de tudo que você vai falar de uma maneira mais condensada. Do que ele vai falar? Essas leis é para você amar a Deus. Diferente de tudo que a gente pode pensar, né? Você obedece essas leis porque você é um amante do Senhor. Você só obedece isso, ou poderia ser assim, sabe? Só obedeça, alguma placa de entrada assim. Só entre nessas leis, só obedeça a elas se você amar. Se você não ama a Deus de todo o coração, se você não tem amor por esse Deus, não obedeça essas leis. Senão você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo uma relação, olha lá, desonrando o pai e a mãe, desde pequeno. Você vai estar tendo uma relação com Deus baseada em quê? Medo, pode ser. Ou pode ser em uma justiça, uma balança, né? Eu obedeço e o Senhor me dá. Vamos colocar na balança aqui. Eu obedeço e o Senhor me dá certas coisas. Não. O início do sermão é: amem a Deus. A partir daí vocês conseguem obedecer. Se vocês não amarem a Deus, vocês não vão conseguir obedecer. Aí, na verdade, Jesus depois vai dizer assim: ninguém nunca jamais conseguiu obedecer nem o prólogo do sermão. Porque ninguém conseguiu, de fato, amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Eu acho que a gente precisa mais de cidades refúgio. Verdade. Então, essas leis devem ser, apesar de a gente inicia, né, baseado nesse texto, Shema. Vocês já ouviram falar disso, né? O Shema. Você já ouviu falar, William? Shema é aquilo que tanto os judeus quanto os muçulmanos fazem 2 vezes ao dia, de manhã, num horário certo, né, Wesley? E de tarde, num certo horário. Eles tocam uma música cantando, gritando assim, eles estão citando esse versículo, que significa ouve Israel. Começa aí, né, no 4. Não, acessa. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tem que ser cantado. Não. Tô brincando. Não, mas não tem isso não. Eles têm uma... Isso aí você inventou, viu? Já tá pegando. Não, você entendeu a referência, não. Não, é do Thales Roberto. Tá. Vixe, Emílio, Misericórdia. Shema significa ouve, que significa, por sua vez, sabe aquilo que nós já falamos? Eu lembro de Shema. Não era das orações, não. Era você falando sobre o que é ouvir. O que é ouvir? Ouvir e obedecer. Ouvir, se você obedeceu, significa que você ouviu. Se você não obedeceu, você não ouviu o Senhor. Então, por isso que ele começa com esse Shema Israel. Ou seja, é uma condição na qual, se você amar a Deus, significa que você ouviu as leis, ouviu o sermão. Se você não amou, se você não obedeceu, infelizmente você não ouviu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o ouvir é obedecer. Na verdade, aí que você falou é mais Jesus falando, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aí já é grego, não é hebraico. Então não sei o que é. Você falou sobre o legalismo, para o legalismo e de, na verdade, obedecer por amor. Por amor. Né? Isso me lembrou as acusações de neopuritanismo que nós sofremos na igreja aqui e tudo, e no Brasil inteiro, vários. Né? Vários cristãos são chamados de neopuritanos, né? Exatamente por isso. E aí, estes aqui que querem, seja salmodia exclusiva, querem reformar a liturgia, basicamente. Uhum. Querem reformar o culto, a liturgia das próprias igrejas reformadas. São chamados de legalistas. Esse rótulo é implantado em nós, assim, neles. Mas a explicação sua foi exatamente a explicação desse ponto, né? Não.
não é obediência da lei para nada, por nada, Uhum. e sim para que a adoração seja mais santa, se esse realmente for o objetivo, claro, da adoração. Sim, sim. Então, no caso, como é que você diferencia um legalista, nesse caso exclusivo, um legalista de alguém que ama o Senhor? Como é que eu posso dizer? Externamente, você não consegue diferenciar. É óbvio que, à medida que você for convivendo com a pessoa, você vai percebendo quem é legalista e quem de fato ama a Deus, né? Mas porque os dois estão praticando, de certa forma, a lei, a ordenança do Senhor, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor deseja. Os objetivos internos são totalmente diferentes. Aí que é o ponto que o Wesley falou. É difícil você acusar alguém de um neopuritanismo, se é que essa palavra nem presta para poder falar nem sobre isso. Na verdade, neopuritano não é aquele que está tentando obedecer, é aquele que não está obedecendo. Porque o puritanismo, o neopuritano é aquele que está fazendo aquilo que o liberalismo está fazendo. É aquele que não está querendo cumprir aquilo que nós temos como herança de fé, símbolo de fé, ou que está querendo colocar no mesmo pacote coisas que Dort condenou. Esse é o neopuritano. Aí, só que essa acusação aí nem presta. Não é querendo exigir do grande mestre, não. Mas poderia contextualizar o conceito neopuritano, se for possível, se for breve. Então, Se for demorar, porque... não é rápido. O neopuritano é o nome que eles estão dando hoje. Eles estão dando de uma maneira, como é que eu posso usar a palavra? Pejorativa, isso. Para pessoas que estão querendo, por exemplo, voltar às origens das nossas confissões de fé, mais tradicional. Por exemplo, quem está pedindo que a gente obedeça o padrão de liturgia, né, que nós temos nas nossas confissões de fé. Tem um padrão de liturgia, não é, Wesley? Porque os puritanos eram assim. Eram assim. Eles tinham esses pontos. Então, de maneira pejorativa, eles chamam esses de neopuritano. Novo puritano. Isso. Eu estou falando isso, mas a gente tem que explicar já tempos atrás. Aí, para cá, de quem está vendo o vídeo, vai entender, entendeu? Isso, esse é o termo, neopuritano, novo puritano. Que basicamente o termo foi inventado e não quer ser incomodado por cristãos que querem reformar o culto ainda mais bíblico, tornar a liturgia e o culto ainda mais bíblico. Claro que no meio desses tem sim. Pode ter algum legalista, pode ter motivações pecaminosas que nós somos sujeitos a isso. Mas é basicamente um título pejorativo que foi inventado aí, não sei porquê, não sei quando, mas para tentar humilhar e constranger e perseguir e motivar esses membros de uma IPV e tudo no que diz respeito ao seu empenho em reformar o culto e a liturgia da igreja, para que ela se torne cada vez mais bíblica. Pois é, aí entra uma questão importante, porque o puritanismo, na verdade, os puritanos, Lohane, eles foram chamados de puritano de maneira pejorativa, pelo mesmo motivo. Eles viraram para o rei, porque a igreja estava virando anglicana, né? Quem dominava a igreja era o rei. Falaram, não, está errado, o rei pode ser o dono da igreja. É óbvio que não pode. Eles falaram assim, não. E como muitos desses puritanos que ainda não eram chamados de puritanos ocupavam o parlamento, eles protestaram novamente, falaram, não, nós queremos que, se vocês quiserem que nós convivamos com vocês, porque eles tinham fugido, né, pela época da perseguição, e eles estavam sendo chamados a morar lá de novo, né, na Inglaterra, né, na França, nesses lugares. Mas nós vamos querer, por favor, que vocês deixem que nós tenhamos um culto puramente baseado na palavra de Deus, puramente baseado nos nossos símbolos de fé, e tão somente nisso, e puro, ou seja, separado da igreja de vocês, nossa igreja separada. A pessoa fala, então vocês são puros demais, vocês são puritanos. Olha os puritanos. Aí virou puritano. E neopuritano é a mesma coisa.
É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. é preferido por quem recebeu por herança direto das mãos dos puritanos. Dos puritanos. A igreja presbiteriana ela é herança direta do puritanismo. Do puritanismo, exatamente. Do Westminster. Pois é, triste. Mas vamos lá, vamos caminhar. Mas deu para entender, não deu? Deu para compreender. Então, nesse segundo discurso, perdão, vai ter leis. E por isso que eu disse que Deuteronômio, apesar de ser um livro querido meu, sabe? Ele é lotado de leis. Mas se você ler essas leis baseado no Shema, você vai falar como Davi. Quanto eu amo a tua lei. Davi falava dessas coisas, né? Ele falava assim, Deus, eu amo a tua lei. E a tua lei me dá prazer. E o Salmo 1, né? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Shema. Ele ama, ele tem prazer na lei. E a lei é literalmente o Pentateuco. Literalmente o Pentateuco. Certo? Então, esse discurso, o segundo discurso, pode ser dividido também em 3 tópicos principais e uma conclusão. O primeiro ponto é apresentar as condições. Quais são as condições para amar a Deus? Os 10 mandamentos. Essas são as condições. O segundo, a fidelidade do povo deve ser baseada em lembrar, chamar, ouvir, obedecer. No passado, lembrar, né, do passado, né, esse chamar, e da infidelidade do antigo Israel e dos povos em volta. E o terceiro é um chamado à renovação. Que é o terceiro e último ponto. Todos esses você vai ver diversas leis, né? E o terceiro discurso é bênçãos e maldições. Aí ele já começa lá por volta do capítulo 28. Tiago, só dentro do segundo discurso, no 6 e no 11, repete, né? E vem aquela instrução para com os filhos, né? Sim, boa, bem lembrado, hein? Na porta, na testa, na mão. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Enquanto estiver andando, enquanto estiver a cavalo, lembre. Inculque nas crianças. Na verdade, esse sermão aqui, todo Israel está ouvindo. Eles se reuniram num lugar para ouvir todo Israel. E aqui vai dizer, eu não coloquei isso, é óbvio, por causa da aula, né? Mas o Wesley me lembrou, e você também, que ordenou que todo mundo, desde a menor criança até o maior dos adultos, estivessem presentes lá nessa hora para ouvir essas pregações. As pregações foram nacionais, para todas as idades. Como é um culto, né? Como deve ser um culto. E principalmente a parte mais importante de um culto, entre aspas, né? Que é onde Deus vai falar. Quando o pregador está pregando, é o Senhor Jesus falando, segundo o que nós cremos, né? Se ele de fato está pregando a verdade de Deus, é a verdade de Deus. Nós tiramos as crianças nessa parte, é impossível relacionar isso com esse texto, sabe? Enfim, e como que eu vou continuar no raciocínio do Wesley. Como que você lida, então, com uma criança ao ouvir um sermão complexo como o sermão de Moisés? Ela vai aprender aquilo lá, naquela hora? É óbvio que não. E é óbvio que se o seu culto a Deus termina no domingo 9 horas, quando acaba, e você nunca mais na sua vida fala sobre o que aconteceu lá, nem na sua casa, nem com ninguém, nem medita sobre aquilo, é porque você não cultuou a Deus. Se você não pega seu filho e durante a semana instrui ele naquilo que foi pregado, ou pelo menos tendo um culto doméstico na sua casa, instrui sua criança, você espera que ela faça o quê? Que ela crie a própria intelectualidade para ela poder conseguir acompanhar? É que inculcar realmente o conceito de inculcar é porque ele
repetições até que aquilo fique gravado na cabeça. Isso. Esteja dentro da criança. Isso mesmo. Como é que fala? É a palavra que eu esqueci agora que você falou. Não, quando uma pessoa aprende uma coisa, decorar. Ela decora aquilo. Então, enfim, a ordem de Deus é que você explique para sua criança todo momento. E por quê? Ao andar, quando chegar em casa, quando estiver andando a cavalo. Por quê? Por que isso? É simplesmente porque toda hora você vai ficar falando sobre o tema? Não, é porque em diversos momentos da sua vida há lições preciosas, porque Deus, ele, como eu disse, a imagem do Deus invisível é vista em toda a criação. Então, quando você está andando a cavalo com seu filho, há muitas coisas que você pode falar sobre Deus. Quando você está na estrada, há muitos exemplos que você pode dar sobre quem Deus é. Então, nem é sobre ficar repetindo aquilo dessa maneira, mas sobre lembrar a criança de que Deus é um ser que está presente na criação. Ele criou todas aquelas coisas. Você pode utilizar dela para poder dar sermões. Faça da sua vida, em outras palavras, parafraseando, faça da sua vida, na sua casa, algo sobre Deus o tempo todo. Com seu filho, com a sua família. Gente, isso é difícil, não é fácil, não é uma coisa, mas é maravilhoso. Então vamos, terceiro discurso, bênçãos e maldições. Esse discurso, rapidamente, assisti muitos comentaristas que os dois livros sofrem, os três, na verdade, mas que sofrem nas mãos de intelectuais de Harvard, de Yale, dessas faculdades aí, de Harvard principalmente, porque foi onde eu fiz a pesquisa, né? É que Deuteronômio, Gênesis e Hebreus são livros que você não sabe quem que é o autor. Por exemplo, Hebreus, muita gente acredita que é o apóstolo Paulo. Na verdade, há uma grande gama de evidências que apontam para isso. Que apontam para o apóstolo Paulo como autor de Hebreus. Mas aqui, Deuteronômio e Gênesis, diz que foi Moisés quem escreveu. Sabemos. Mas o pessoal, esses comentaristas que estão sempre, né, atualizados, né, das coisas, eles dizem que não. Por exemplo, um cara chamado, não sei se eu anotei o nome dele aqui. O nome dele é Moore. Depois eu mando o nome dele para vocês até darem uma pesquisada sobre ele. Ele é um cara importantíssimo em Harvard, professor de teologia. E ele é que ajudou a pegar aqueles documentos do Mar Morto e ele é linguista, especialista na língua dos judeus, do povo judeu. Então esse cara é quem estava pegando os documentos do Mar Morto, estudando e comentando sobre ele. Aí esse cara me vem e fala assim que, na verdade, Deuteronômio, Gênesis principalmente, é um livro que não foi só Moisés que escreveu. Foram várias pessoas que escreveram ao longo do tempo, né, Gênesis? Especialmente porque ele tem relatos assim que são completamente diferentes. Começa falando sobre a maravilhosa criação, do nada uma queda. Isso é anticlímax. Então você não acredita que uma pessoa que tá falando sobre uma coisa maravilhosa, como a criação, vai falar sobre a queda, uma coisa horrível. E aí eles acreditam que Gênesis foi escrito por várias pessoas. E o Deuteronômio é acusado de ser um livro mosaico. Mas não porque foi Moisés que escreveu, mas sabe o que é um mosaico? É uma junção de um monte de pedacinhos. Aí eles fazem essa piada. O Deuteronômio é um mosaico. Eles acreditam que quem escreveu o mosaico foi Josias. O rei Josias escreveu a primeira parte de Deuteronômio por causa do terceiro discurso. Porque o terceiro discurso, ele inicia falando sobre bênçãos. E depois ele vai falar sobre maldições. Só que as bênçãos que são descritas ali são coisas maravilhosas e profecias sobre o tempo que virá. E as maldições igualmente são terríveis. E eu vou ler ali, né? Vai estar escrito ali. De coisas que viriam, que também, de certa forma, eram terríveis e aconteceriam.
Aí eles acreditam que não, na verdade aconteceu e Josias escreveu lá para dar uma esperança para o povo e nas maldições para dar um puxão de orelha para eles seguirem. Então eles acreditam assim. O próximo e último discurso é uma demonstração da santidade de Deus em paralelo com sua infinita graça. Moisés expõe em um único discurso bênçãos e maldições que estão relacionadas à aliança de Deus para o seu povo. As bênçãos são de fato muito maravilhosas e as maldições são terríveis. E aí que entra essa questão, essa coisa que esse cara fala, esse doidão aí, como eu falei para vocês. Só que aqui, sabe por que ele fala isso? E ele vai deixar bem claro. Ele fala que ele não consegue conceber um Deus, ele não consegue conceber como que Deus poderia proferir essas bênçãos dessa maneira e depois maldições dessa maneira. E a verdade, sabe o que é? É que isso aí, para mim, é o show do mundo, é isso. Quando o mundo fala essas besteiras, essas asneiras, que dá vontade até de vomitar, eles sempre estão falando assim, eu não consigo conceber um Deus que faça isso. Eu não consigo conceber um Deus que faça aquilo. Por exemplo, o pessoal que não acredita no inferno, né? Eu não consigo conceber um Deus que manda alguém para o inferno. Eu ouvi dizer o seguinte, até conhecido o William do Wesley, quando ele falou assim, ele descobriu que estava virando informado e tal, falou assim, olha, eu não acredito em um Deus que pode deixar uma criança ser estuprada. E eu chorei, né? Porque realmente eu não acredito. Aí ele estava querendo dizer que ele não acredita que Deus poderia ter poder de livrar uma criança de estupro. Ele está basicamente dizendo isso. Ele não consegue conceber esse Deus, então ele é Deus. Ele é Deus. Ele é um Deus. Ele rejeita Deus, porque a mente dele, na verdade, a mente dele é divina, porque a mente dele já concebeu todas as possibilidades. Vocês já assistiram o Vingadores, o último, né? O penúltimo, né? Dos bons, Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho começa. Então, esse cara é o Doutor Estranho, ele consegue ver 1.014 bilhões de possibilidades, aí ele fala, não, depois que a minha mente divina assim, conseguiu conceber essa situação, eu não consigo conceber uma situação na qual Deus... Então você é Deus, cara. E é isso. Se a sua mente infinita não conseguiu conceber, quem dera Deus tivesse a sua sabedoria, né? Quando ele foi criar a história da humanidade e quando ele foi firmar todas as coisas que aconteceriam, se ele tivesse a ajuda desse amigo seu, ele poderia ter feito uma história melhor, né? É isso, é assim que você responde. No Paulo do Evangelho, eles têm mania de levantar o ego da pessoa lá em cima, ao ponto de dar esse exemplo mostrando que o estuprador é pior que ele. Porque Deus deveria mandar um anjo matar o estuprador e não deixar de ser estuprado. Da mesma forma, quando esse pecado, Deus tem que mandar um anjo matar a gente, já que o pecado é maior e menor. Mas sabe, você está falando, olha, o pecado dele ali não pode ser aceito, porque isso não pode ser aceito. Porque quem está estuprando é um outro homem, outro ser humano, abusando de um outro ser humano. Ele não tem nessa concepção. Ele está vendo com ele que fosse Deus mesmo, ele tem que punir aquele que está estuprando. Como se fosse menor. Ele é o cara que define. Só que aí essas pessoas elas caem num erro seguinte. Eu sou melhor, né, do que um estuprador. Só que quando Jesus morre na cruz, e essa aqui é uma das coisas mais terríveis, até de pensar, mas é que é a verdade. Jesus morreu pelo estupro. E foi imputado nele o pecado de estupro. O Messias, na cruz, e esse pecado, se foi perdoado a alguém que praticou esse pecado e foi imputado no Cristo, por isso que ele estava pagando e esse pecado estava sobre ele. Então você está dizendo que Cristo não poderia morrer por esse tipo de pessoa. E outra coisa, se a morte de Cristo é aplicada a você, não é aplicado somente o seu pecado, é o pecado de Adão é aplicado a você. O pecado de Adão é todos os pecados. Você, ainda que não tenha praticado esse pecado é imputado em você por Adão e você é perdoado. Se você aceita a ofensa, quer dizer,
na verdade, se a pessoa não quer aceitar essa ofensa. Se você aceita a salvação de Jesus, você tem que aceitar a ofensa de que você merecia morrer, assim como um estuprador merece morrer. Porque Jesus pagou por esse pecado. A questão da substituição, que os católicos detestam, é que é muito mais terrível quando você começa a pensar sobre. Não é algo que você acha bonitinho, que você só acha bonitinho a cruz e Cristo morrendo lá. Há pecados lá que, se você for meditar, você vai perceber quão grande salvação você recebeu e quão grande foi o sofrimento do Deus puro. Então, esse tipo de consideração, apesar de ser uma consideração de alguém que, de fato, eu acredito, né, que possa estar querendo trabalhar uma moral, é totalmente anti aquilo que o Messias veio fazer. É tirar a culpa mesmo. A pessoa, na verdade, quer tirar a culpa de pecados dela, né? Falar que, na verdade, ela não é tão ruim assim. Movido pelo pecado. Jesus pode perdoar todos os pecados, inclusive o meu, porque eu não faço esse tipo de coisa, né? Ele deveria perdoar o meu pecado. Na verdade, seria uma afronta se ele não me perdoasse, porque eu não fui como aquele cara. Mas foi. Infelizmente, felizmente para nós, essa é a terrível realidade da cruz. Vamos avançar para a gente poder estar encerrando, então? Então, as bênçãos são de fato maravilhosas e as maldições são terríveis. Então, esse cara não conseguia conceber como que Deus conseguiria dar bênçãos tão maravilhosas e depois dar maldições tão terríveis. Óbvio que ele não consegue conceber, porque o Deus que ele concebe não é Deus de verdade. E como é que pode uma pessoa ser tão burra de não conseguir conceber um Deus maravilhoso? As bênçãos de Deus são maravilhosas porque elas vão refletir quem? O Deus que está dando as bênçãos. E as maldições? O homem. O Deus que está dando as maldições. Tá. É óbvio que elas são maravilhosas demais para você conseguir aceitar. E é óbvio que as maldições são terríveis demais para você conseguir compreender. Então, a questão é sobre a santidade de Deus. Então, o padrão de bênção e misericórdia é alto, assim como o padrão de maldições. O livro termina com o encerramento do ministério de Moisés. Perdão. Moisés entrega a liderança a Josué. Moisés entoa um louvor profético. Moisés abençoa o povo. E o livro encerra deixando 613 leis para o povo de Israel. Só? 600, em Deuteronômio. Não, só? Só. Tá assim. O ponto aqui é que isso é interessante, depois eu vou comentar sobre, mas não hoje, né? Porque hoje nós já estamos tendo que acelerar. O ponto aqui é que a existência de mais leis deveria nos fazer mais santos e parecidos com Deus. Contudo, as longas e variadas regras causam o efeito oposto, porque quanto mais leis, mais fica evidente a pecaminosidade de Israel. Ou seja, se você tem uma lei para você seguir, se você tem 613 leis para seguir, é óbvio que você não vai conseguir seguir, William. Então seria mais fácil ter o quê? Uma lei só, não é? Não coma desse fruto. Era fácil. Será? Eu acho que não. Eu acho que não, com toda sinceridade. Não coma desse fruto. Só tinha uma lei. Só tinha uma. Só que é igual você entrar pra criança e falar, não faça tal coisa. Do nada. Uma coisa que ela nem imaginava. A vontade que vai oferecer nela ali é fazer aquilo que você falou pra não fazer. Nossa, mas isso é depois da queda. Isso é depois da queda. Só por causa da serpente. Adão nunca nem tinha. Bom, a bicha. Só que ele tinha um livre-arbítrio, né? Não vamos entrar nesse ponto aqui hoje, não. Vamos supor. Mas ele era santo? Claro que sim. 100% santo? Que nunca tinha pecado. Santo é o quê? Separado. Santidade é essa separação. Ele foi criado em Ele era mais. Sim. Ele era mais. Não, eu falo assim é verdade. Eu falo mais do ponto de vista. Desculpa. Entra naquele que
determinação do decreto também. Não, depois a gente fala. Isso aí. O ponto Vamos é. para o próximo. O ponto é. 613 leis é difícil de cumprir. Agora, o que é pior? O que você consideraria pior? Uma pessoa que de 613 leis não conseguiu obedecer 10, 20 ou 100, ou uma pessoa que tinha uma lei e não conseguiu obedecer ela? Então as pessoas muitas vezes acham assim: ah, não, o pecado de Adão e Eva é muito pouco perto dos pecados que existem hoje. Por que que toda a humanidade é condenada por causa daquele pecado em si? Aquele pecado foi tão terrível assim, as pessoas gostam de fazer isso. Mas o que você acharia mais terrível? Uma pessoa que de 613 leis não conseguiu cumprir 100, mas não conseguiu cumprir 200. E uma pessoa que só tinha uma não conseguiu cumprir ela. É a questão de você tentar colocar valor em pecado. Aí esse pecado é maior e esse pecado é menor. A Daniela tivemos 100% de falha. 100% de falha. Só que nós também, porque se a lei se resume a amar. Isso aí entra a questão. Porque se você resume a lei para tentar facilitar, mas não facilita. É só isso. É só amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, e amar ao teu próximo como você ama a si mesmo. É só fazer isso. Só que tem outra questão também. Eu não me lembro se Gênesis traz um lapso temporal de quando a água foi criada até ele pecou. Tem um lapso temporal? Acho que não, né? Não tem, por causa que não é necessário, não é relevante. Não é relevante. Mas passa tempo. Passa tempo. Mas não... Vamos supor que pode ter sido aí anos. Em anos ele pecou uma vez, a gente num dia, né? Entendeu? Tô falando. Entendi. Mas aí é por isso que. Mas aí, então o livro fala aí, não passa esse lapso exatamente você poder não. Tudo. Ele guardou tudo por um dia só. Exatamente. O ponto é que o texto ele não quer trazer esse lapso exatamente para você não pensar por esse ponto de vista. Você não pensar que, não. Deus foi muito injusto, olha o tempão que ele não ficou sem pecar. Chegou meu meio vazio. Aí Deus nunca pecou. Falar com assim, é porque você não falando, é porque o senhor é santo, por isso que você tá falando isso aí comigo. A vida dele era tranquila, por isso que criou a Eva. Foi. E daí, eu não vou falar mais nada, não. Gente, vamos pegar o impossível. É impossível ao homem o quê? Obedecer 613 leis. É impossível ao homem obedecer uma. O ponto aqui é mostrar que, e depois o apóstolo Paulo vai falar que se você cair em uma, você caiu em todas. É exatamente por isso, porque você não pode ficar pensando que você obedeceu 200, então você está na margem. Não é uma prova de escola. Se você tirar 60% dela, de 100, 60, eu tô... Exatamente. Não é isso. Ou vamos colocar assim, porque como o nosso mundo moderno enxerga isso? Haviam 100 leis. 90 leis eram, como é que fala? Terríveis, horríveis. Mas 10 leis eram mais ou menos. Eu obedeci às 10 mais ou menos. Não, quer dizer, eu obedeci às 90 terríveis. Nunca caí em nenhum pecado terrível. Eu caí no pecadinho. Eu caí naquelas 10 que eram, assim, eram irrelevantes para a glória de Deus. É assim que o pensamento moderno pensa. Olha, aquela pessoa não é tão ruim. Pois é, você está dando valor ao pecado. Aí esse pecado é menorzinho. Esse que não é tão grave quanto aquele ali. Exatamente, é o pensamento moderno hoje. Nem enxerga, né? Tipo, se te olha para alguém, normal. Mas se te olha para alguém, você está matando a pessoa, não sabe? Entendeu? O Iago Martins, apesar dos pesares, ele tem um livro que chama Pecados Aceitáveis. E eu nunca li, mas o nome já indica, eu já vi comentários sobre pecados aceitáveis, aqueles pecados que socialmente são aceitáveis. Uma mentirinha. Aquela mentirinha. Eles são igualmente pecados. São igualmente pecados. Mas existem muitos.
Na verdade, esse é um assunto interessante. Depois a gente pode debater sobre ele, sobre se há pecados piores do que outros, né? Então vamos lá, em Deuteronômio, então, vamos encerrar. Só falta só esses 2 slides, mas é só ler, não é nada mais do que isso. Então, o último capítulo narra a morte de Moisés, que foi escrita depois, né, quando foi compilada a Torá. Na verdade, porque óbvio, né, ele morreu, ele não escreveu a morte dele. Mas é o final, é o finalzinho mesmo. E Moisés sabe que não vai passar o Jordão, né? Eles estão na porta do Jordão. Então, esses 3 meses é Moisés dando um discurso para o povo que vai entrar. Mas ele mesmo sabe que ele não vai nem atravessar. Estão na porta do Jordão, ele não vai atravessar o Jordão. E ele está preparando aquele povo para atravessar o Jordão. Ele mesmo não vai entrar. É por isso que essa grande preocupação de passar esses sermões logo. E ele vai ter 3 meses para passar essa gama de sermões para que as pessoas inculquem na cabeça dos seus filhos e saibam o que fazer quando chegar lá. É a despedida de Moisés. Esse Deuteronômio é a despedida do grande Moisés. Ele é como um pai que... Eu penso assim, é claro que eu estou usando uma figura de linguagem, é como um pai que está para morrer, de fato sabe que vai morrer, e quer deixar quer dar palavras finais para os seus filhos, né? Filhos, façam isso, obedeçam assim. É assim que ele está fazendo. Quando eu li, eu achei ele muito dramático. Porque às vezes começa a falar, por causa disso que eu não vou pisar na terra prometida, por causa disso. Uhum. Aí eu falei, ô moço, mas eu sabia que ele ia morrer, né? Porque pelo que eu tô vendo da Bíblia, eu falei, não vai morrer nunca, não, porque só fala reclamar. Na verdade, não. Era o último. É no último, mas ele não estava reclamando. Instruções, ele estava tipo dando ele de exemplo também, porque ele faz parte daquele povo. Ele estava falando assim, eu sou parte do povo que não vai entrar na terra. Na verdade, eu sou o último. Eu sou o último deles. Mas eu falo isso brincando, eu tava... O triste também é que o povo não estava entrando ainda porque Moisés tinha que morrer. Enquanto ele não morresse, ele não podia. Está na hora de entrar, mas Moisés está... Igual oração antes de refeição. É isso mesmo. Ele tá para entrar lá, o povo tá para entrar, mas Moisés está falando. Ele pede a Deus, né? Ele pede. Olha, aí Moisés sabe que não vai passar do Jordão, não vai entrar na terra. Então Deus o chama, aí acabou, né, o discurso, né? Já tinha acabado, o pessoal agora estava preparado, aí ele é separado do povo. Então ele dá tchau pro povo, se despede, e Deus o chama para o alto de um monte e coloca ele lá em cima e mostra toda a terra prometida. Aí desse monte aí que não sabemos qual que é, de fato não existe uma montanha que dá para ver toda a terra prometida, isso é óbvio, né? Mas o texto quer demonstrar que Deus colocou ele em um lugar miraculoso no qual ele conseguia ver toda a terra prometida, toda Canaã. À primeira vista, parece torturante contemplar uma terra aguardada por mais de 480 anos, tendo enfrentado tantas dificuldades, sendo usado para abençoar todos os cristãos do mundo e não poder pôr os pés nela. Ora, mas vivendo a eternidade, se for pensar por esse lado, tá indo embora para outro lugar melhor. Pois é, mas se coloque no sapato dele na hora. Eu sei que é fácil falar isso agora. Mas se coloque... Fala, né? Morrer é lucro, mas coloque-se no lugar de Paulo, por exemplo, também. Eu acho que sim. O que eu quero passar nesse final é vocês contemplar que Moisés, ele não é aquele mesmo Moisés que não queria de maneira nenhuma guiar esse povo, aguentou esse povo por 40 anos, velho já, porque ele já tinha 80 quando ele começou a guiar esse povo, sendo mediador entre os rixas desse povo com o Deus. E esse homem transformado, esse Moisés idoso transformado, ficava o tempo todo clamando a Deus para perdoar esse povo. Ele sofreu a carga desse povo. De certa forma, há uma característica messiânica em Moisés maravilhosa, que ele sofre as dores daquele povo. É claro que nós vamos ter um Messias perfeito que, de verdade, vai sofrer a minha dor fisicamente nele. Mas Moisés, de uma certa maneira, faz isso. Novamente, a gente vê a imagem
de um Messias. E o que de um novo Adão? E o que acontece com esse novo Adão? Ele está diante da terra. É torturante mesmo pensar que, de certa forma, você não vai entrar na terra que era aquilo que ele aguardava. Agora você imagina se Deus fala para ele lá em Meribá, né? Em Meribá, em Massai. Lá em Meribá, fala assim, ó, Moisés, depois dessa merda que você fez aqui, você não vai entrar. Cara. Não vai mais vai entrar. levar esse povo, mas você não vai entrar. Esperou ele chegar lá para falar, ó, agora você não vai entrar. Então, os profetas, porém, profetas posteriores relatam que este Adão, ao contemplar o lar perecível, aguardava o Éden imperecível, que é o próprio Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, né, vai dizer, que ao olhar a terra prometida, ele, na verdade, estava contemplando o descanso. Nós, por exemplo, igual você falou, ele vai viver na eternidade, mas o que ele estava pensando é que, quando ele olhava para aquela terra, ele olhava para aquela terra e falava assim, essa terra é boa, de fato, mana leite e mel, vai ser maravilhoso, esse povo vai conquistar essa terra, Deus vai ajudar, mas esse é o descanso, mas eu aguardo o descanso que vem de Deus. Ele aguardava, quando ele chegou lá no céu, nessa montanha, ele aguardava o próprio Deus. E é como se Deus virasse para ele e falasse assim, tá vendo, Moisés? Você nunca mais vai entrar, você nunca vai pisar lá. O que você pensa sobre isso? Aí ele virasse e lembrasse o Senhor que quando o Senhor, ele era levita, quando o Senhor foi distribuir as heranças, Deus falou, a herança dos levitas será quem? O Senhor. Aí ele virasse para o Senhor e falasse, tudo bem, a minha terra prometida é o Senhor. A minha herança é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Olha, a gente vive nossas vidas sempre aguardando que amanhã pode ser que as coisas melhorem, principalmente no país que a gente vive, né? Será que a gente tem... Eu espero e oro que isso esteja no meu coração. Porque o amanhã possivelmente será pior do que o hoje. Possivelmente. Então, será que nós estamos o suficientemente contentes com Deus, gratos com Deus, a ponto de dizer, Senhor, pode vir o pior, a minha porção é o Senhor. Eu olhar para a terra e dizer, a minha terra é o Senhor. Então é assim que está Moisés lá no... Eu peguei minha cabeça agora, salvo engano, em Gênesis, Deus limitou a vida do homem, né? Há 120 anos, né? E Moisés morreu por 120 anos. 120 anos. Engraçado, né? Foi. Se quisesse, eu poderia curtir lá dentro. Chegou no limite, né? Chegou no limite. Deus é a nossa herança, queridos. Não é uma terra prometida, não. A terra, na verdade, que o povo vai conquistar, era para ser o novo Éden. Era para mostrar e para poder revelar que um dia viria um descanso. E esse Adão que nós contemplamos aqui e que nos deu todo esse livro que nós estamos encerrando agora, né, o Pentateuco, esse Adão falhou e ele vai morrer agora. Então ele não era o novo Adão, mas ele estava aguardando no novo Adão. Não é? O livro termina com o povo se preparando para entrar na Terra Prometida. E agora nós terminamos com esperança. Apesar de todas as vezes, de todos os livros a não ser Gênesis, né? Mas Êxodo, Levítico, Número, sempre termina com um quê de aguardo mais maravilhoso. Esse livro, ele termina com esperança. Mas a promessa feita a Eva ainda não havia sido cumprida. Moisés não foi aquele que pisou, né, na cabeça da serpente. O grande e importantíssimo profeta veio, né, que é Moisés. Contudo, a espera pelo descendente continua. E nós vamos... Não para Moisés. Não foi Moisés. Não para Moisés. Não para Moisés. A espera dele acabou ali. Ele viu o descendente. Exatamente. Ele não precisa esperar. Ele entrou em Cristo. Ele entrou no descanso verdadeiro. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Olha, e Deuteronômio
ele termina dessa maneira, sem final, porque aquilo que aconteceu nos primeiros capítulos não resolveu, mas é tudo que o povo de Israel vai ter por muitos, muitos anos. Os outros profetas vão começar a escrever muitos anos depois. E não só isso, né? O Novo Testamento é pura citação de Deuteronômio. Isso, Novo Testamento. Base para teologia mesmo. Sim. Vamos encerrar e vamos orar, aí depois a gente pode até comentar mais sobre. Vamos orar, eu vou orar e nós encerramos. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor, com a sua misericórdia, tem dado a nós o poder de contemplar a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra diz, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho, que é o que nós contemplamos aqui hoje, é o poder de Deus para a salvação. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque foi dado a nós que, como todos os outros habitantes desse mundo, não merecíamos. Então foi graça infinita do Senhor. E o que eu imploro a Ti, Senhor, é que o Senhor, com a sua grande misericórdia e seu grande amor, nos dê um coração, Pai, como o de Moisés. Ó Pai, sabemos que o mundo que nós vivemos nos entrega tantos prazeres. Apesar de ter muitos sofrimentos, eles nos entregam muitos prazeres, Senhor. Muitas alegrias, conveniências, riquezas, entretanto, não de dinheiro, mas sabemos que riquezas maravilhosas. Senhor, o que eu imploro a Ti é que nós possamos gozar dessas coisas com alegria em Ti, mas nunca, Senhor, permita que essas coisas substituam de maneira nenhuma aquilo que nós aguardamos, ver a Ti, contemplar ao Seu Filho e estar nele para sempre na eternidade, nunca mais pecar. Ó Pai, e que se recebermos todas essas bênçãos do Senhor, se o Senhor quiser nos dar, que nós possamos fazer disso algo para glorificar a Ti. E aquilo que não for possível que nós glorifiquemos a Ti, Senhor, nós acreditamos que o Senhor possa tirar essas coisas de nós, de nossos corações. Mesmo que nós acreditemos que seja algo bom, que vá nos dar um grande benefício, Pai, nós somos maduros o suficiente, Pai. Creio que o Senhor pode dar essa maturidade de dizer: não queremos. Queremos uma vida na qual nós possamos contemplar a Tua glória todos os dias. Pai, eu sei que nós não podemos pedir nada disso de uma maneira que é a exigir a Ti. Por isso nós imploramos: faça, Senhor, que o Seu Filho seja bendito em nosso meio. Que a visão do Seu Filho nos transforme, Pai. A cada um que está aqui, a cada um que acompanha essa aula, a cada um que contempla a Tua palavra, que a visão do Jesus maravilhoso, glorificado, transforme nosso modo de viver, nosso modo de contemplar as coisas. Isso eu imploro em nome de Jesus para nós. Imploro também, Senhor, pela dona Wanda, que está agora no cama de hospital, né? Ela vai passar por uma cirurgia, Pai querido, e o Senhor, como muito bem sabe, e o Senhor é aquele que nós cremos que é o médico verdadeiro, pode dar a ela, Senhor, conforto nesse momento, paz nesse momento, apesar da dor, apesar daquilo que ela está sofrendo, que ela possa fazer isso algo que seja sobre o Senhor, alguma lição. Só o Senhor pode fazer tal coisa, Pai. Nós somos tão falhos nisso. E que o Senhor dela descanse em Ti, que ela possa operar na sexta-feira como pedido. Nós imploramos isso conforme a Tua bondade e que tudo dê certo, Senhor, para a Tua glória. E sabemos que, assim como Moisés, se ela aguardar, Senhor, em Ti, qualquer coisa que aconteça com ela nesses dias será o céu, finalmente. E imploro isso em nome de Jesus, para ela e para nós. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Boa noite para todo mundo. Isabela, né? Eu com Deus. Com Deus também, gente. Obrigada, viu? Um beijo grande para vocês. Jesus abençoa. Amém. Amém.